Nada, absolutamente nada. Olha o fio dele. Tira a goleada do Flamengo pra cima do Palmeiras amanhã. 4-1 pro Mengão. Do grupo lá, nem manda mensagem do grupo. 4-1 pro Mengão. Pode anotar, me cobrem. Aí acontece isso, ele fala, meu, eu entendo. Pedro vai acabar com o jogo e o John Arias ainda vai deixar o Palmeiras na mão no primeiro tempo. Anota aí, 4-1 pro Mengão. Dito e feito. Eu não entendo. Fica mandando mensagem. No dia seguinte. Mas o Palmeiras ganha aqui, Mairoft, 3-0, juiz aponta o meio do campo. Termina o jogo no Maracanã. Palmeiras. Flaco Lopes, Alan, Paulinho, Palmeiras 3. Flamengo. 0. Termina o jogo no Maracanã. Repito, Paulinho, Alan e Flaco Lopes. Hoje com Antônio Lupi. É porque ele ficou com vergonha e não veio, né? 4 horas e 6 minutos. Uma excelente semana para você que acompanha a programação da CBN Campinas. E deu Verdão contra o Malvadão. Só o Fábio Scheibe acertou, hein? Não, senhor. Deitamos no Maraca. Você errou. Eu falei 3-0 pro Marvado. Quem que é o Marvado? O Parmeiro, E o Flamengo é o quê? É Marvadinho. Carlão errou, eu errei. Você errou. Não, senhor. Você errou, sim. O único que acertou foi o Fábio Scheibe. Acertei. Ele só errou quem o autor do gol. Mas o Palmeiras venceu por 3-0. Sobe o hino do Palmeiras! E o Palmeiras no ardor da partida. Foi uma vitória com oferecimento de Carrascal. Mas isso não significa que o Palmeiras não fez um bom jogo. Claro que teve uma parcela importante. E aí o Flamengo hoje pune o Carrascal e ele foi convocado para a Copa do Mundo, né, para a seleção colombiana. Carrascal que deu um presentaço para a torcida do Palmeiras. E o Corinthians, hein, que venceu com o jeito Corinthians, com o marroquino da Fiel, hein? O Labiad, é o Zacarias. Agora, a outra galera de São Paulo, hein? O São Paulo e o Santos só estão passando vergonha nos últimos jogos, hein? O Santos entrou num rodízio com o Corinthians, um sai da zona, o outro entra na zona. O Santos pegou a SP-101, né? Pegou. Tá na zona. E quem saiu da zona foi o Timão. Timão saiu. Exatamente. Que mais? Ponte Preta. Não, pra que falar disso? Ponte Preta. Ponte Preta de guerra, Ponte Preta de guerra, né? Guerra. Porque paz não tem um dia, né? A APP ainda andam pedindo pão, é isso? E o Bugrão venceu, né? O Bugrão venceu bem no sábado, 2-0, vitória com autoridade e caminha a passos largos rumo à classificação. É isso. Tudo bem, ô Fábio Scheibe? Como é que foi lá a sua estadia no Rio de Janeiro? Sorrindo, bem, né? hein? Em Rio. É bom, né? Visitou. Em Rio. Fábio Scheibe em Rio. A fila andou lá no Rio ou não? Andou. Foram 3 do Palmeiras e quantos do Fábio Scheibe? Cara, é particular. Mas foi muito legal, né, cara? Uma vitória imponente do Palmeiras. Imponente. Depois de 10 anos, o Palmeiras volta a vencer Você o comeu Flamengo. um biscoito Globo? Não comi o biscoito Globo. A moça era flamenguista? Não, porque se for, parabéns, vitória dupla, hein? Tapa na cara, cara. Vai, garoto! Tudo bem, Zé? Tudo bem, graças a Deus. Só a voz tá um pouco O que zoada, aconteceu, Zé? Peguei friagem, né? Eu gosto de dormir sem camisa, né? Sem camiseta. Sim, Né, porque- lógico. Porque os músculos, prende muito, a camiseta prende os músculos. Então eu durmo sem camisa e tal, e peguei a friagem. Não dormiu cobertinho? Não dormi cobertinho. E aí, Carlos? Tudo tranquilo? Boa. Vamos lá. Mais Vamos um falar final de dessa semana. rodada, então, do Campeonato Vamos lá. Brasileiro. Rodada boa pro Palmeiras, né? Aumentou Boa, aí a gordura na maravilhosa. liderança. Já falamos aqui o Santos na zona, o Corinthians fora e o São Paulo saiu do G4, né? Depois de muito tempo, né? Pô, o Porque Botafogo amassou, né, velho? Nossa. Fez 3 pra valer 1. Tava 1-0, aí a gente acompanhando o jogo do Guarani, mas ao mesmo tempo o Botafogo estava na tela com o São Paulo. Muita gente que acompanhando atropelo. o Botafogo. Que Amassou. atropelo. Foi, amassou, cara. Preocupante o tricolor, hein, assim, não com rebaixamento e tal, mas Copa Libertadores. Estagnou. É, velho, Estagnou. preocupante. O que me chamou a atenção foi o jogo do Vasco. A torcida pegou no pé do Renato Eu Gaúcho. tava lá, Mas, cara. pô, jogou. Cara, pô, você precisa pô, ver hoje o que aconteceu lá na entrada do CT do Vasco. Ah, é? Cê Deram tá um calorzinho na Deram coisa. calor? Calorzinho, deram um verão inteiro. Mas eu vi o jogador do Vasco que precisava de um amarelo maroto.
puxando a camisa do Andrés árbitro Gomes. até ser amarelado. Até na transmissão os caras Olharam chamaram isso. atenção. Ó, o próprio Luciano Foi machucou. convocado, né? O Luciano machucou e ele voltou pro campo. Ele falou, eu preciso tomar um amarelo aqui. Porque o que acontece? Vai ter a última rodada antes da Copa, né? aham. E aí depois só volta no mês de julho. Então a galera quer ficar fora desse jogo, porque já aumenta as férias, né? Pra não precisar pagar um proporcional maior, né? Sim. Entendeu? Então os caras já dão folga essa semana, já falam, Luciano, você volta uma semana antes do que a galera, vai aproveitar. Mas quem foi na Bet e colocou lá, vai levar um cartão amarelo tal jogador, não é? Se bem que o Luciano na Bet Não, mas pra o colocar do amarelo Vasco, pra ele. do Vasco contou. Foi. Foi malandramente, O árbitro, malandramente. pô, pelo amor de Deus, dá um tempo, cara. Dá um Vai lá e tem tempo. cartão. Chato, hein? Chato, Nossa, tocha. Ele foi convocado, né, o André? Foi. Mas não era melhor pedir? Foi o juiz, dá um amarelo aí. Não pode, né? Tem que... Não tem ficar que- puxando a camiseta, Tem que assim. fazer um negocinho. Tá bom, Zé. Parece minha filha. Saco, pai, Zé, tá pai. bom. Tem coisa Dá que o amarelo, jogador Lupe, faz. dá amarelo. Nessa mesma partida, Zé, o Bragantino atropelando o Vasco 3-0, já tinha até acabado o jogo, já tava nos acréscimos. O Juninho Capixaba, mas deu uma entrada por trás do jogador do Vasco. Isso é um negócio que não dá pra entender, né? Entendi. Como você tomaria cartão amarelo, se você tomasse? Eu ia dar um beijo no cangote do árbitro. Ah, é bom, né? Se eu tivesse vencendo, uma cerinha, né? Eles virem com o número dele. Um cartãozinho, né? Às vezes não tem problema nenhum. tem problema Ó, nenhum. que dia que é hoje, Zé? Rapidamente. Ah, hoje é segunda-feira, dia 25 de maio. 25 de maio, Tá você sabe chegando a que Copa, hoje... cara. É. Hoje é dia, olha só, até a toalha tem mundial, hein? Dia Mundial muita da Toalha. Dia Mundial da Toalha. Dia Internacional do Sapateado. Ó, Boa. Ixi, quebrou aqui o computador. Quebrou o quê, isso cara? daí. Ah, aqui, ó. Hoje também é dia internacional da tireoide. Isso aqui tem que tomar um cuidado danado, hein? Opa. Tireoide. Aí, ó. É, às vezes ela vem ali silenciosa. Sim. E eu tive um negocinho aí, tive que Às ver vezes é esse exame. desculpa. Lembra do Ronaldo? Aquele É. tamanho. É, tireoide. E no Brasil, hoje é dia da costureira. Parabéns. Parabéns. É parabéns. uma profissão em extinção ou não? Não, Igual do não. sapateiro. Não, o próprio eu tenho Sérgio uma- Gil dá pra também. fazer barra de calça. Ah, é né? verdade, Ajustar barra de as Eu calça. tenho uma prima chamada Cíntia, que é costureira. Nossa, Deixa a calça mais sábado. apertadinha. Não, na verdade, sábado ela pegou a Moraes Salles ali, rapaz, ela foi costurando todo mundo, assim, ó. Vlau, vlau, vlau. Costureira, parabéns pra ela. Boa, Cíntia. Prima de Zé Neves. Hoje é dia do massagista. Massagista, legal. Massagista, né? Por favor, Zé, uma Ah, mas massagem. é gostoso, hein? Ai, Pô, massagem nossa, é bom que coisa demais, boa, hein? Mão pesada, hein, bicho? Gostou? Hoje é dia da indústria. Dia da indústria. Na firma, né? Firma. Hoje é dia nacional do esporte escolar, hein? Olha que legal. Pô, como era Coisa legal boa. os jogos Boa. escolares. Pique bandeira. Olimpíadas. Hoje é dia do trabalhador rural. Trabalhador Boa. rural que muitas vezes coloca o alimento na mesa da população. Orgânico, né? Como a gente fala? As hortaliças, Sim. legumes, frutas. Hortifruti Grangeiro. Exatamente. Ovos. Sim. Ovos, exatamente. Você gosta E- de ovos, Chabi? Adoro, cara. Todo dia. Eu imagino. E hoje também é dia do orgulho nerd, hein? Ó, parabéns, Zé Neves. Ah, eu Você não joga sou. videogame, essas coisas nerd? Não, Gosta dessas jogo, coisas? não, nada? eu não sou nada nerd, velho. Aqui não tem um da equipe, né? Você curte, Fábio? Não, né? Acho que o Júlio é um pouco. É o Júlio. É o talvez. Júlio. Júlio O Nascimento. Pio acho que nem tanto. Ah, o Nem Pio tá de tanto. férias. Acho Pio que o tá de Júlio é o que férias. mais tem a cultura nerd. Eu não tenho, O Pio eu é tenho mais tempo. nerd mesmo, né? Hã? O Pio é só nerd, né? Mesmo. Por quê? Tô brincando. Eu não tenho tempo nem dinheiro pra essas Hoje é coisas. aniversário do River Plate, hein? Ó, Boa. O IEL tradicional, hein? Tradicional. 125 anos. Opa. Clube Atlético River Plate, Monumental de Nunes. Pô, eles compraram, fizeram lá, estilizaram todo o trio Perderam elétrico. pro perderam Belgrano, pro né? Belgrano, é. Nossa, imagina, deve ter uma festa lá na Argentina hoje. E hoje é aniversário do Platense também, hein? Opa, e Campeão vem argentino aqui, do ano quarta-feira. passado. 121 anos. Vem aonde? Aqui na Vem rádio? aqui na Neoquímica Ah, Arena. na Neoquímica Arena. Ah. Achei que ia fazer uma visita aqui aqui, na não, rádio. lá. Não, não, aqui. Aqui, né? Pô. Ô, Guarizão, pô. Porque a Neoquímica Arena não é perto, né? E Avenida hoje do também é Estado, aniversário viu, de cidades importantes do Brasil. São poucas hoje, hein? São poucas. Vamos ver aqui que eu não abri o site. Mais um pouquinho na trilha, bolacha. Vai. Ei. Vamos lá, hoje é aniversário de poucas cidades, hein? Aliás, você que é uma cidade e ainda não tem data pra fazer aniversário, dia 25 de maio tá livre. Hoje é aniversário de Piatã. Piatã, Bahia. Piauí. Paraná. Parabéns, Fábio Scheib, na Bahia. Hoje é aniversário de Pureza, Pureza, Paraná. Goiás. Isso aí é Tocantins. Rio Grande do Norte. Hoje é aniversário de Delmiro Gouveia. Rio Grande do Alagoas. Sul. Santa Catarina. Acerta, Fábio Scheib, O cara tá Alagoas. deitando, velho. E hoje é aniversário do Morro Cabeça no Tempo. Ô, louco. Que isso?
Paraíba. Sergipe, velho. Ceará. Sergipe. Piauí são as 4 Ai, cidades vai. que hoje ficam mais velhas. E ó, é o seguinte, hein? Participação hoje no nosso WhatsApp, 19991869070. Pode falar da vitória do Palmeiras. Aham, Se você quiser uhul. falar da vitória O do Maraca é Timão. nosso. O que mais? Aham, Do uhul. Peixe na zona do rebaixamento. O Maraca é nosso. o quê? Bolacha na Central Técnica, semana Jeep no streaming. Quase esqueci, mas não esqueci não, fica tranquila. O quê, Queria cara? falar uma coisa, hein? A gente ficou debatendo tanto de Neymar na Copa. Ah, Neymar vai, Neymar não vai. Cara, sabe o que me preocupa? É o seguinte, hein? Se precisar de Léo Pereira, se precisar de Alexandro e se precisar de Paquetá, meu amigo, Paquetá a gente já sabia. o Hexa não vai passar nem perto aqui da seleção brasileira. Já já a gente vai falar sobre o desempenho individual desses 3 atletas do Flamengo que estão convocados e vão para a Copa do Mundo de 2026. 4h16, o Arena tá no ar. Arena CBN. Atenção empresas e profissionais de RH de Campinas e região. No dia 26 de maio, das 8h30 às 10h30 da manhã, o Ciesp Campinas recebe uma palestra interativa sobre prevenção do assédio moral e sexual nas empresas, com o advogado Alfredo Bottoni. O encontro é voltado para RH, segurança do trabalho, CIPA, jurídico e compliance. O investimento é de R$ 159 com e-book, certificado e material inclusos. Inscrições em rhestratégicoconsultoria.com.br. Tem momentos que pedem chopp artesanal de qualidade. Com chopp artesanal Bergrin, cada encontro fica ainda melhor. Peça já pelo WhatsApp 19998218426 e viva a experiência. cervejariabergrin.com.br. Se beber, não dirija. A Tetra Pak acaba de reinaugurar o seu centro de inovação ao cliente em Montemor. Em um local dedicado a explorar tendências, os fabricantes de alimentos e bebidas podem transformar ideias em produtos. Nesse espaço de desenvolvimento de produtos e excelência de processos, as ideias podem sair do papel para atender consumidores cada vez mais exigentes. Para saber mais sobre a atuação de ponta a ponta da Tetra Pak, acesse www.tetrapak.com.br. Chevrolet Mobility. Vem junto com a melhor condição do ano para PCD. Novo Tracker a partir de R$ 99.990 e taxa zero. E mais, proteção 24 horas e 5 anos de garantia. É isso mesmo. Você compra o SUV da Chevrolet com a melhor condição do ano para PCD. Acesse o site ou vá até uma concessionária. Consulte regras e condições. Desacelere, seu bem maior é a vida. Chevrolet. Atenção! Evento 100% gratuito em Campinas. É neste sábado no Largo do Rosário, a partir das 10 da manhã. Você não pode perder o Festival do Rádio e da TV. Todas as emissoras de rádio e TV juntas, com diversas atrações, Espaço Kids e muita música com Exalta Samba, Catinguelê, Sami Rico, Tuta Guedes, Sampa Crio e muito mais. É neste sábado no Largo do Rosário. Te esperamos lá. Realização AESP. Apoio CBN Campinas. Arena CBN. 4h18, o Arena CBN tá de volta aqui nos 99,1 e também estamos com imagens, hein, aqui do estúdio pra você que tá no YouTube. Boa. Vai ver o sorrisão na cara do Fábio Scheid, hein? Opa. Dá um sorriso aí, Charles. Dá um sorriso, Scheid. Aí, garoto. Não, só um sorriso, não precisa dar risada, dá um sorriso só. Um sorriso sensual. Sorriso. Olha lá, vai fechar a câmera em você. Aliás, Fábio Scheid tá com um canal no Instagram sensacional. Chegaram no dente. Final de semana ficou feliz da vida, colocou vários vídeos numa sacada Cara, igualzinho. lá na região de Queimados, no Rio de Janeiro. Nossa. Coisa linda, hein, Fábio Scheid? Maravilhoso. Você tá voando, papai. É verdade. Ó, boa tarde, pessoal. O Flamengo jogou sem seus 3 titulares. Daronco, o Hamilton, quem que é o comandante, esse aqui? E o Rafael Klaus. Perdeu o jogo e pelo jeito vão reclamar com sua diretoria na CBF. Não, flamenguista Eliseu reclamando de Rocha. arbitragem é a melhor coisa que tem, né, velho? Flamenguista reclamando da CBF, né? É. Verdade. Boa tarde, galera do Arena. Boa semana pra todos nós. Sobre o Guarani, tenho 2 preocupações ainda, hein? Ai, meu Deus do céu. Vamos lá. Manda braba. Primeira preocupação, o goleiro ser o jogador mais importante na partida com algumas boas defesas do Kaique França. A preocupação de número 2 do ouvinte. Será que o Maranhão é o novo
e o segundo Isaac do time, pra mim, tirando o jogo contra o Maringá, que foi exceção, ele segue não correspondendo. O medo do gol que o Mirandinha tem me preocupa, mas deixamos para uma outra hora, até porque geralmente ele tem sido banco. Você acha que as boas defesas, foram 5 defesas do Kaique? Olha só, as defesas foram maravilhosas, importantes, mas quando a gente fala, o goleiro foi o destaque, não, quem vê pensa que o Guarani levou sufoco. Em nenhum momento o Guarani levou assim um sufoco, a vitória foi ameaçada, mas quando o Kaique precisou trabalhar, ele correspondeu. O Maranhão realmente não fez uma boa partida, mas eu acho que ele ainda tem crédito depois do que aconteceu lá em Maringá. Agora, o menino Carlos Eduardo, um achado, né? Jogando muita bola, um chute interessantíssimo. E o lateral direito, Rian, a primeira impressão foi muito boa. Então acho que não tem muito que o torcedor bugrino ficar preocupado, não. Boa. O Sérgio tá com uma dúvida aqui da Fórmula 1. Zé Neves daqui a pouco vai responder no particular pra você. Tá bom. Márcio de Indaiatuba. Mandou áudio. Vamos mandar o áudio. Aliás, ô Bolachinha, faz um favor. Solta o áudio do ouvinte. Fala, galera do Arena CBN. Elielson Pereira falando. Olha o pai do Eliel. Tive ontem no jogo do Corinthians. Que decepção. Merecia ter perdido. Ô, louco. Sou corintiano, porém o time não vem fazendo uma boa campanha esse ano não, hein? Tá. 1-0 por cima do Atlético. O Atlético era pra ter atropelado o Corinthians ontem, pra aprender. Ainda bem que saiu da zona. Vamos lá, vamos torcer. Espero que agora embarque aí em uma fase melhor, porque tá difícil, hein? Tá na lancha? É uma lancha, né? Parece uma lancha. Deve estar ali em Nazaré Paulista, né? Na Ilha Bela, atravessando o canal. Legal. Tá bem. Quem viu o jogo do Corinthians aqui, levanta a mão? Eu assisti, assim, dividindo atenções, mas... Com o quê? O domingo, né? A preparação pra semana, o uniforme do menino. Jonas, né? Tadinho, chegou chorando em casa ontem de novo. Não, mas já acostuma, ele falou, provavelmente você vai chorar daqui até o final do ano. Aí eu peguei e falei Até o final do ano? Soro caseiro, cara. Ele falou, ele pegou e falou assim, não, mas eu não desisto. Aí corta, né? Aí o pai chorou também, né? O pai chorou também. Nossa, mas o Corinthians levou, sim, um certo sufoco. O Atlético fez uma boa partida. Agora o... Olha lá, Carlão de Freitas vendo o jogo no YouTube. CRB 4.2. O bichão roendo a unha, falando, ainda dá, né? Vai virar. 49 do segundo tempo. Ainda dá, né, Carlão? Acho que empata, hein? Essa hora passa o quarto gol dos caras foi de churrasco, hein, velho? Você tá louco. Cara, vamos falar, agora até mudando do Não quer falar do Corinthians, né? E mesmo a Ponte vencendo por 2-0, ainda tinha todo um primeiro tempo, né? Mas em nenhum momento, assim, eu senti que a Ponte venceria o jogo. Porque fisicamente o time tá muito mal, sabe? Mentalmente também. Né? Um gol que o CRB fizesse, talvez se ela levasse 2-0 para o intervalo, teria uma esperança. Mas quando ela toma o primeiro Deixou gol... fazer um. Lembrou muito, Lupe, daquele jogo contra o Sport, lembra? Que a Ponte faz 3, aí toma um gol no final do intervalo. 3-3, né? Antes do intervalo. Pode esquecer, não aguenta. Mas aí, voltando ao Corinthians, né? O Labiado fez um golaço, não? Que golaço. O Zaca Labiado. Zaca Labiado. Pegou de canhotinha, uma vitória importante, mesmo o Corinthians não apresentando um bom futebol. É interessante como no Brasileiro o Corinthians não vai, né? Não consegue engrenar, mas valeu pelo resultado e pelo menos se distancia ali do Z4, né? Boa tarde, boa semana, aquele abraço. Foi o Eduardo que mandou aqui. Boa Grande semana. Eduardo. Abração. Deixa eu ver aqui, ó, a mensagem aqui. Parabéns, Fábio Scheibe. Parabéns pela ideia de comentar os jogos da Copa. Equipe toda motivada aí. Eu adorei. Gostei, hein? Já marquei o Eliel Almeida aqui. Aliás, vai ser algo inédito, hein? Pela primeira vez, um profissional vai ancorar, narrar o jogo, comentar e trazer os detalhes. Não, fazer uma resenha aqui gostosa. A gente vem do jogo gostosa. aqui, pipoquinha, o Zé traz pipoquinha. Vou trazer. Vou passar lá em Itu pra estourar pipoquinha. Não, traz pipoquinha, um belo refri. Isso, tá sem nada pra fazer. Não, deixa eu ver o jogo aqui, olha lá que legal. TV bonita, TV grande. Boa tarde. Eles têm que ganhar títulos pelo Flamengo. Aliás, nem eram pra ser convocados. Seleção só serve pra machucar jogador. Já disse isso aqui, ó, o Jefferson, flamenguista de Hortolândia, que tá com uma dor de cotovelo hoje tremenda. Ô, Fábio Chaves, você foi lá no Maracanã, cara. O Palmeiras fez por merecer a vitória ou a expulsão de Carrascal foi determinante pra vitória do Verde? Eu acho que ajudou bastante o Palmeiras. O Flamengo começou o jogo muito em cima do Palmeiras, né? Primeiro lance da partida, inclusive o Andrés Pereira também, o Palmeiras entrou com vontade. Isso é bem verdade mesmo. Primeiro lance da partida. Ai, que saudade!
quando o Palmeiras jogava com vontade. Foi o canto que a torcida organizada cantou na última quarta-feira e no sábado o Palmeiras jogou sim com vontade. Sossegou, Charlie? A mancha? Sossegou um pouquinho ou não? Se quiser eu passo o telefone lá do presidente da Nossa, nossa, o que foi? Trocou a ferradura no Rio de Janeiro? É nova essa daí? Cavalo. Nossa, não precisava disso. Né? Sossegaram. Porque essa vitória de 3-0 contra um dos maiores times do Brasil aí também, o grande rival do Palmeiras nesse momento. Porrada, velho. Mas a expulsão do Carrascal funcionou bem a partida. O Palmeiras conseguiu vencer por 3-0, mas o interessante, o Carlão até disse também, que o Palmeiras, mesmo com um jogador a mais, acabou não fazendo uma estratégia perigosa, né? De qualquer jeito pro ataque. Né, e o Palmeiras conseguiu equilibrar a partida, pensar a partida de certa forma. O Flamengo acabou vindo pra cima mesmo com a menos. E nos contra-ataques o Palmeiras foi muito bem, principalmente o garoto Alan. O Alan jogou muita bola também, um jogador meio campista, ele mais livre. O Palmeiras conseguiu marcar. O interessante do futebol, né? Que o futebol é engraçado, né, cara? Paulinho, que há quase um ano não marcava gols, marcou justamente no Maracanã, no Rio de Janeiro, onde ele é nascido, criado pelo rival Vasco da Gama, e fez aquele sinal, aquele gesto provocando a torcida do Flamengo. Ah, mas que bobeira, hein, velho? Fica bravo com isso aí agora, pelo amor de Deus. É que eu já falei, o gesto da torcida do Vasco, do Palmeiras, tem um gesto obsceno no meio. Então manda trocar lá. Não, mas isso daí que é a graça, né? Só que os jogadores fazem, os outros vêm ali também, e muito jogador machão também. Tô tomando de 3-0, os caras querem que mostrar pra torcida. Né? Alguma satisfação, né? Mas o Paulinho comemorou. Tinha torcida no Maracanã? Não, teve, mas ficou quieto, né? A torcida do Flamengo foi bem até a expulsão do Carrascal. Depois só se ouvia a torcida do Palmeiras no Maraca, viu, Zé? Agora o verdadeiro viu? Thiago. Agora quer fazer um carinho. Mandar um abraço pro Luanzinho. Luan Amaral tá aqui, ó, curtindo a arena lá na casa dele. Tá em Orlândia, ô Luanzinho? Orlândia? É, Orlândia, que um dia foi a terra do futsal. Ribeirão Preto? É Orlândia, perto de Miami, ó. Nossa. Ô, Guarito. Ô, Guarito. Tá legal a sua voz. Tá legal. Impressão minha, o programa fica mais leve sem o Eliel. Uns 90 quilos, né? Bem mais de 90. Boa tarde, Arena. Um grande abraço pra todos vocês. Outro pra galera lá de cima. Tá braba a coisa, hein? Um abraço especial pro Juninho Gambetta, flamenguista. É o Arildo do Bosque. Boa, hoje a galera aproveitou pra tirar sarro, hein? Pra tirar sarro do pessoal aqui, ó. Flamenguistas. E no final do ano nós já sabemos quem ganha. Jefferson, flamenguista de Hortolândia. Olha lá, ó. Tá provocando, hein? Tá 1-1, né, velho? Né? 1-1? É, ué. Uma liberta pro Perdão. Libertadores, tá falando? Tá 1-1, ué. Cadê os corneteiros anti-Palmeiras? Quem mandou essa mensagem aqui, ó? Tá aqui é o Rossano. Frente, Rossano tava no Rio ou não, Fábio Scheibe? Eu não vi Rossano. Não. Guimarães Bugrino. E o Palmeiras, cadê o Eliel? O Eliel foi embora, não vai fazer o programa também hoje, falou que ia ser vergonha. 4-1 pro Flamengo. Imagina a cara reversa, de bobo né? dele. É, Zé, o que você achou? Cara de todo. E o Instagram dele? O filho dele adorou. Boa tarde a todos. Realmente, Paquetá, Alessandro, né? Alexandro, o lateral, Alexandro, né? E o glorioso Léo Pereira não vão ajudar em nada na seleção. Cara, eu fiquei abismado com o lateral, com o Alexandro. Teve uma jogada que ele volta pra marcar, ele perde a bola pro Giai, aí tem um enrosco lá entre os dois, mas ele agacha assim, ele faz como se fosse um corcunda aqui, né? Ai. O Brasil tá ferrado, né? Ele coloca assim, cara, tipo, faz um movimento com as costas, né, e ele vem num arranque de balsa, o Palmeiras sai numa velocidade, ele nem na tela aparece, na tela aparece. O Léo Pereira, na finta que ele toma do Flaco no primeiro gol, se na Copa do Mundo o Modric na frente dele, ele cai no chão uma dura, assim, ó. E o Paquetá, se perder aquela quantidade de bolas, finalizações e os passes errados, o Brasil tá enrolado na Copa. Pelo menos a dancinha tá garantida na concentração, né? Dancinha. Eu acho que com relação ao Léo Pereira... Eu acho que a gente discutiu um pouco isso na convocação agora, do o Alexandro, e não só o Alexandro, a carência nas laterais... Ela é algo grave. A gente fica realmente não perdendo o tempo, mas fica Neymar, essa gritaria em termos em relação ao Neymar. Velho. Cara, a gente tá levando de lateral direito Danilo. Wesley e Danilo. Danilo não joga. E o Danilo não é confiável, não joga. Lateral esquerdo, Douglas Santos, que é a nota 5,5, 6. E o Alexandro, que não tem jogado bem. Então, muito preocupante. Nós estamos levando 4 jogadores. Mas não temos nenhum. Desses 4. O próprio Wesley, na Roma, ele não tem jogado de lateral direito. Praticamente como um peladeiro lá, estilo Sorin, ponta sabe? Esquerda. Joga na frente, pelo lado esquerdo.
Então, olha, estamos levando 4 jogadores e não sei não, hein, se de 4 a gente goleiro consegue... tá meio uma incógnita também. Não sei não, se desses 4 a gente pode tirar o lá ele, corrigir a tempo. Vou jogar de 4? Já passou, já. 4h31, boa tarde, amigos da CBN Campinas. Mim, quero saber, o que falar desse tricolor? Acho que o problema não era o Roger, só resta por água de salsicha. Os tricolor, meninos né? da base, é o Roberto de Esbó. O que é Esbó? Santa Bárbara do Oeste. Mas o São Paulo, cara... Água de salsicha. Desde que o Crespo falou aquilo lá, e ele não disse mentira. O São Paulo está nas primeiras colocações, é algo pro São Paulo que está acontecendo. Fez bastante ponto no começo do campeonato. O São Paulo não se preparou pra brigar pela liderança ou brigar ali nas primeiras colocações. São Paulo é meio de tabela. Agora, não tá jogando bem mesmo. Contra o Botafogo foi um amasso. O resultado de 1-1 foi injusto. Era pro Botafogo ter vencido o jogo. 4h30, repórter CBN, a gente volta já. Repórter CBN. Segunda-feira, 25 de maio de 2026. A Caixa Econômica Federal antecipou para hoje o pagamento aos trabalhadores que tinham optado pelo saque aniversário do FGTS e que foram demitidos sem justa causa entre 2020 e 2025. A expectativa inicial era de que o dinheiro começasse a ser depositado somente amanhã. Serão pagos mais de 8 bilhões de reais para cerca de 10 milhões de trabalhadores em todo o país. Aqueles que ainda não possuem conta cadastrada poderão realizar o saque em agências, lotéricas e terminais de autoatendimento até o dia 1º de junho. O pré-candidato à presidência pelo Partido Novo, Romeu Zema, defendeu que o Brasil adote uma política com encarceramento em massa, similar à implementada em El Salvador, para combater o crime organizado. Ele afirmou também que integrantes de facções criminosas devem ser classificados como terroristas e defendeu o endurecimento de penas como medidas para reduzir os índices de violência. As declarações foram dadas durante um encontro de presidenciáveis promovido pela Câmara Americana de Comércio para o Brasil em São Paulo. A Anvisa aprovou o registro de um medicamento indicado para o tratamento e prevenção de crises de enxaqueca. A autorização foi publicada na edição de hoje do Diário Oficial da União. Estudos mostraram melhora da dor e dos sintomas em até 2 horas após o uso da substância. Diferente dos bloqueadores injetáveis, o medicamento é um comprimido que dissolve na boca. Ainda não há informações sobre o preço ou data de início de comercialização no Brasil. A seleção da Espanha vai disputar pela primeira vez na história uma Copa do Mundo sem jogadores do Real Madrid. A lista foi divulgada hoje pelo técnico Luis de la Fuente. Conta com 8 nomes do rival Barcelona. Destaque para o atacante Lamine Yamal. A seleção espanhola está no grupo H e estreia no Mundial no dia 15 de junho contra Cabo Verde. Completam a chave Arábia Saudita e Uruguai. No horário de Brasília, 4h32. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Estradas. Oferecimento GWM Darugi. Viva o amanhã, hoje. São 4h34. Mário Quintino. Ei, Marão, Peixão entrou na zona, hein, filho? Agora pra sair vai ser um desespero, hein, meu amigo? 3-2 pro Grêmio. Opa, Lupe, boa tarde pra você, pra todo mundo que nos acompanha. Deu uma falhadinha aí no seu áudio, mas eu consegui entender tudo que você estava falando aí, até porque o Santos é um filme repetido também, né, Lupe? Exatamente. Todo jogo sai na frente, todo jogo toma virada.
e toda segunda a gente tá falando aqui. Cara, o problema do Santos é a zaga. A zaga do Santos é uma peneirona. Mas olha, se juntar Santos e Ponte Preta, vou falar uma coisa pra você, hein? Só não vai quem já morreu. Ô, Mário Quintino, as informações das estradas aqui da nossa região. Vamos lá então, Lupe, trazendo informações para os nossos ouvintes que seguem na rodovia Anhanguera. Tem atendimento de uma ocorrência aqui em Campinas, à altura do quilômetro 106, já no limite com a cidade de Sumaré. Por conta disso, tem 2 quilômetros de lentidão para seguir em direção do interior. Quem passa pela região, atenção então nesse trecho, dá para utilizar também a Aladino Selme para acessar já a região do Matão em Sumaré. A rodovia dos Bandeirantes também é uma opção. Por enquanto, não tem dificuldades aqui em Campinas, apesar do trânsito intenso, principalmente nas proximidades da Santos Dumont, também para seguir em direção do interior. Falando ainda da Campinas Montemor, já tem um ponto de lentidão à altura do quilômetro 1, à altura da Vila Boa Vista aqui em Campinas, para quem vai em direção de Hortolândia e Montemor. Atenção já na saída da Alix da Cunha. No sentido de Campinas, para quem vem de Hortolândia, acessando então a Campinas Montemor, a movimentação é mais intensa em Hortolândia, região do quilômetro 9, e também aqui em Campinas, já na chegada para Alix da Cunha. Lupe. Obrigado, Mário, que volta na programação da CBN, trazendo outras informações do trânsito 4h36. Trocar Hilux por Hilux é a sua melhor jogada. Aproveite bônus de até R$30 mil na troca da sua Hilux, só na Toyota. Na Cervejaria Bergrin, o chopp artesanal chega trincando até o seu evento. Qualidade para quem valoriza cada detalhe. Peça pelo WhatsApp 19998218426 e viva a experiência. cervejariabergrin.com.br. Se beber, não dirija. Arena CBN. 4h36, ouvinte mandou áudio aqui no Arena, vai pro ar, Bolachinha. Boa tarde, tão nobres comunicadores do esporte. Sou palmeirense, mas que essa vitória não mascare o que o Palmeiras está jogando. Não tá jogando bem? Graças a Deus, o seu Carrascal fez aquela besteira, foi expulso, e o Palmeiras só depois disso que ele viu a cor da bola. Então, que todos os jogadores e a torcida coloquem o pé no chão, porque se não houvesse essa expulsão, o Palmeiras ia ficar contente com o empate. Por favor, Fábio Chay, concorda com o nosso nobre? Não, o Flamengo estava melhor na partida, realmente. O Flamengo estava muito bem, o Carrascal ali acabou sendo expulso e ajudou, beneficiou bastante o Palmeiras. Mas a gente não sabe como podia acontecer depois, né? Essa pressão do Flamengo, caso não fizesse gol também, a torcida ia começar a pressionar também. Não dá pra saber, né, cara? O Flamengo multou o Carrascal, hein, ó. Mas ajudou bastante, realmente. O que foi multado? Vamos ver. Ele fez um negocinho lá, né? Uma festinha. Parece que mas pera aí, fez aniversário do cara, não pode também? Um dia depois, na folga, velho. Eu sei que não é... Não, mas não foi no mesmo dia? Foi ontem. Foi ontem, domingo. Não foi no sábado. Não, foi ontem. Eu só sei que a torcida foi lá dar parabéns na porta do condomínio dele, né? Foi lá entregar um presente. Uma forma muito política ainda, muito correta, né? Eu acho que a gente não pode normalizar isso aí, viu? Não pode mesmo. Não pode normalizar isso. No Vasco não aconteceu a mesma coisa hoje, pior ainda. No Corinthians não aconteceu a mesma coisa. Né? Não só essa pressão, mas, cara, os caras jogando objetos no Renato ontem. Teve uma empresa aqui na nossa região que teve um probleminha aí com o que é produto de limpeza, certo? Certo. Todo mundo já tá sabendo aos quatro cantos aí qual é a empresa, mas eu não vou ficar falando aqui por conta de problema. Se cada um que compra o produto dessa empresa fica sabendo que tem ali um negócio, vai lá na porta da empresa e começa a protestar e fazer aqui, querer bater nos caras lá da produção. Cara, calma. É que futebol envolve paixão. Então, mas aí que tá essa situação. Tá perdendo a linha, tá perdendo a linha. E sabe quando vai colocar um fim? Quando uma tragédia acontecer. E qual é essa tragédia? Uma morte. Então, mas dentro do estádio, você gritar, xingar, beleza. Agora, na vida pessoal do cara, aí não, né? Então. O Palmeiras teve um lance assim, foi com o Gustavo Gomes, não, foi o Gomes, mas abordaram um jogador do Palmeiras, zagueiro, ele e a esposa na rua, cara, pra cobrar o cara, não vou lembrar o nome aqui do cara aqui.
Mas a esposa falou isso é um absurdo. Teve o do Bruno Henrique. Não, Bruno Henrique, que é o Bruno Henrique, volante, né? 2019. Porque uma coisa é a gente falar da postura de comemoração de jogador, se foi provocativo, se não foi dentro de campo. Outra é falar que membros de uma torcida organizada foram na casa do jogador pra saber se tava tendo uma festa ou não. Isso, pra mim, já passa de paixão. Isso já é. E se os caras invadem lá, é crime. Lógico. Claro. Mas aí qual que é a punição? Nenhuma. Se eu faço isso na tão casa de fácil uma outra identificar, pessoa, né? eu sou Imagina, preso. esses caras na frente de um condomínio que tem de câmera, porra, você pega, velho. A gente falou hoje lá na IPFM, eu com o Lupe, né? Se a galera cobrasse dos governantes com o mesmo afinco, né? Quando descobre um escândalo de corrupção, se cobrasse os políticos, seria tudo melhor no Brasil, né? Mas não, prefere cobrar dirigente, prefere cobrar jogador de futebol. Cara, imagine você, assim, cara, um pai de família, tudo bem, tem jogadores e jogadores, tal, mas... e não justifica esse tipo de protesto. Mas já pensou você, um pai de família, um cara que vai lá trabalhar, não tô nem falando de quanto ganha e tal, é um profissional, quem está lá trabalhando. Você ser obrigado a ter uma reunião com torcida organizada e o cara apontar o dedo pra você, falar o que tem que ser feito. Tem que baixar a cabeça. Cara, é um negócio terrível, né? Claro que os jogadores, os envolvidos do futebol, os profissionais de futebol, eles não vão falar abertamente isso, mas... Cara, é um pé, né? Imagine só. Constrangedor. Cara, tá louco. Pelo amor de Deus. Mais um áudio, Bolachinha. Brother da CBN, Levi de Limeira. Amigos, vocês falaram de... Hoje é dia do agricultor, né? Isso. Falaram aí, põe verdura, legumes na mesa, ovos. Amigos, ovos não. Ovos é agricultor. Abraço, amigos. É Zé Neves, né? Não, o Zé Neves falou. Peço desculpa ao erro do Zé Neves. Nossa, mais um, né? Mais um ouvinte. Mas acontece. É cenoura e ovo. Escorregou nos Ô, ovos. pessoal Cenoura e ovo, não é, Zé? tarde. Fala do Bugrão, da vitória do Bugrão, da eficiência da partida, da gigante partida do Kaique França. Meus parabéns pro Kaique França. Parabéns. E de quebra, né? Vamos dar uma ousadinha na macaquinha, né? Cadê a macaquinha? Tá na padaria. Esse jogo pra quem é torcedor seria ter bom ter ido, hein? Imagina lá Itajaí, Camboriú, já aproveitava, me dava uma night. Você viu um estádio que bonitinho, assim, diferente. Estrutura, né? Tá um calor do caramba pra ir na praia lá. Aquelas gatinhas ali. Mais um. Aquelas bochechinhas. Mais um. Boa tarde, CBN, equipe CBN Esporte. Tô esperando os 4x1 até agora. Cadê os 4x1? Cobra amanhã. Cadê? Tô esperando acabar. Também, esperando o Arias deixar o Palmeiras na mão. Também tô. O pessoal tá O pessoal aguarda, velho. O pessoal aguarda, velho. Pessoal lembra. Mais um. Boa tarde, aqui é o Daniel, Santista. Ixi, Maria. Moro perto da rádio aí. Sexta-feira eu tava caminhando, falando aí, eu tava meio ofegante. Aí vocês zoaram com a minha cara, né? Aí agora eu tô mandando o áudio antes de fazer minha caminhada. Então é isso aí. O meu Santos, pra variar, perdeu. O time tá uma porcaria, pra não dizer outra coisa. Calma, então, Santista. Quais as expectativas nenhuma do jogo de amanhã? Não consegue, né? Pela Sul-Americana, hein? Tá complicado. Um abraço. Valeu, Boa Santista. semana pra vocês aí. Ele vai caminhar agora, porque da semana passada ele tava... Foi assustador, né? ele tava puxando o ar não vinha, né? Agora ele mandou o áudio e falou assim, agora eu vou ouvir meu áudio e depois eu vou caminhar. Boa caminhada aí, Santista. Aliás, quem precisa caminhar bem é o Santos, hein? Nossa. Enfrenta o Cuenca amanhã, né? Pra passar esperança pra ele, tá difícil. Tá difícil, não tem condição. Cara. Peixão... E outra, se o Peixe conseguir pelo menos ficar na segunda colocação, é um milagre, né? Pô, e outra, contra o Grêmio fazia um bom jogo, o Gabigol jogando bem, encarando, mas nossa, a defesa é muito ruim. E o Neymar largou mesmo, né? Sim. Mas ele tá machucado, Tá, ele e o Rolaser estão no departamento médico. Mas a defesa do Santos é ruim. Nossa, pelo amor de Deus. Tinha dado uma melhorada com a contratação Durval, do Lucas né? Veríssimo. Mas não sei. Será que vai cair o Santos, cara? Quando o Santos, ele começou a ter muita dificuldade quando aquele rapaz, ele saiu do Santos. Camisa fez 10? Gol, fez gol pra caramba. Como é que ele 10. chama? Pelé. Quando o Pelé saiu, velho, ninguém mais conseguiu dar jeito no Pelé Peixe. parou. O Santos acabou. Todo mundo Mais cantava uma. isso, né? Boa tarde, pessoal do Arena. Boa tarde. O que vocês acharam da convocação da Espanha? Que não levou nenhum jogador do Real Madrid. Foi papo no nosso café, Nenhum né, jogador Luiz? serviu para a seleção deles. Como é que pode? Podia emprestar um pra nós, né? Um lateral.
Carvajal ficou fora. Será que foi por conta daquele negócio do vestiário, a porrada que comeu solta lá? Todos os jogadores do Real Madrid, ninguém foi convocado. O Real Madrid não serviu jogador. Mas o Real Madrid tem muito gringo, fora, sim, né? mas alguns jogadores eu acho que tinham condições. Mas a seleção da Espanha é a fortíssima. temporada do Real pegou muito mal, né? Com muitos problemas internos. Pouca gente tem falado da Espanha na Copa, hein? Como assim? Não, estão colocando França, estão colocando Portugal, Argentina, Portugal. Inglaterra, mas eu acho a Espanha a segunda França, força. Eu acho que são as principais concorrentes a título. E eu não descarto o nosso Brasilzão velho de guerra. Se o menino chegar em forma, o Yamal, Deus do céu. E a Itália, você acha que vai longe na Copa? Ah, tá meio sumida, né? É? Tá meio sumido, estão meio sumidos. A Itália não vai pra Copa. É verdade. Mais um. Boa tarde, meus amigos da Arena CBN 99,1. Aqui quem fala é o Neto do Campo Grande. Então, né, o rapaz aí falou que é palmeirense e eu sou cearense, mas não torço pro Ceará, só sou nascido no estado do Ceará. Tá bom, aí. Nascido em Fortaleza. Boa. Então, e a Ponte Preta, como é que fica, hein? Que vergonha da Ponte Preta, perder 4-2 pro CRB, hein? O que vai acontecer com a Macaca, hein? De Campinas, hein? A coisa tá feia aqui pro lado de Campinas, hein? Tá feia, hein? O único que foi beneficiado do time aqui da região foi só o Guarani, né? Também um timezinho fraco, né? Que ela pegou. Tinha que ganhar mesmo, né? Agora a questão desse negócio de Palmeiras e Flamengo aí, isso ninguém discute, não. É questão de tempo pro Flamengo encostar aí no Palmeiras. Falou da Série A, da Série B e da Série C. Deixa passar a temporada da Copa aí que vocês vão ver só. Tá bom, o Flamengo aí. todo um áudio completo, né? Boa tarde. Boa tarde, meu amigo. Faltou falar de Fórmula 1. Faltou falar de Fórmula 1 e também sobre o surf, né? Onde um bicho estranho acabou mordendo um fotógrafo. Ele é tubarão, né? Não, falaram que era leão marinho. Não sei. Leão marinho? Onde você estava ontem, Zé? Eu estava em Bebedouro. Estava lá em Bebedouro, Ribeirão Preto, aquela região. Domingo. Fui lá passear, visitar. Eu não tava nadando, visitar umas pessoas. Mais um! E aí, meus amigos? Zacarias Seleção. É isso aí. Só o Corinthians mesmo, né, velho? Esse rapaz vai pra Copa ou não? Vai pra Copa. Eu achei que ele era novinho, ele tem 34 anos. Não é velho de guerra. Velhinho já. E o Memphis engraxando a chuteira dele. Parceria monstra, hein? Parceria monstra. Mais um. Boa tarde, meus amigos. Como é que vocês estão? Cansado já. Rapaziada, é o seguinte, cara. Assim, tem o outro lado também da moeda. Eu vejo, né? Claro que violência não cabe em lugar nenhum, tá? Mas eu, assim, uma certa cobrança de tipo, pô, tu quer estar aqui? Tu quer vestir a camisa do clube? Pô, você quer realmente, por exemplo, tá ligado? Tá. Eu acho que isso aí cabe sim, sabe por quê? Porque assim, ó, é nós torcedor que trabalhamos aqui no dia a dia e paga lá 100, 200, 300 reais de ingresso. Claro, é uma opção nossa, mas eu acho que os jogadores tinham que pensar nisso também, pô. Eles acabam o jogo, eles vão embora de boa. Nós pega busão, nós pega carro longe, entendeu? Anda 2 horas, 3 horas para poder chegar no estádio. Enfim, eu acho que a cobrança ela é válida a partir do momento que não tem violência. Marcão Tricolor de Hortolândia. Marcão, tem que ir lá tá cobrar feio. os caras lá também. Pega ônibus, pega trem. Mas, ô Marcão, eu respeito muito a tua opinião, cara. E é uma opinião de cara que é de torcida mesmo. Mas assim, a gente não pode aqui deixar isso ser normalizado. Então assim, mas tá tudo certo. Porque é o que o Thiago Leifert falou na live dele. Temos que respeitar a opinião do nosso colega. Se ele pensa isso, tá tudo bem. Eu sou amigo dele. Marcão é meu brother. Cobrar, mas a torcida não é a dona do time, entendeu? Lógico, a torcida pertence ao time e tudo mais, mas não é ela que responde pela equipe. Quem tem que cobrar são a própria diretoria. E, por exemplo, a cobrança eu também acho que ela tem que ser feita. Mas, por exemplo, no caso do Marcão, São Paulino. Pô, vai lá no Morumbi, protesta. Leva faixa, põe faixa de cabeça pra baixo. Eu acho legítimo e concordo com ele. Em alguns momentos o jogador tem que se atentar pra torcida, entender que ele vai ser cobrado, porque ele joga num time grande, tem muita responsabilidade. Agora, ir na casa do cara, ir no CT, aí não, né? Aí o cara tá passeando no shopping, parar o cara no trânsito. Não. Mas a cobrança, dentro de um limite, no estádio, que é o lugar pro torcedor estar, eu sou favorável. Mais um. Boa tarde, amigos da CBN. André Arruda, do Parque Prado, falando aqui de Poços de Caldas hoje. Trabalhando por aqui. Doce de leite. Olha, queria falar do resultado da Ponte.
Tudo bem que o time está organizado, a situação fora de campo tá difícil, mas que o gol do Elvis foi uma pintura, isso a gente não pode deixar de enaltecer. Imagina esse time organizado, com um cara aí que decide, seria outra coisa. Mas sonhar não custa nada. Abraço a todos aí. Ué, o que tem a ver o Pão do Lupe com o Elvis? Sai fora. Entendi. O Elvis tem que levar ele naquele programa do Silvio Santos, porque se ele acerta um outro chute daquele, ganha $1 milhão de reais. Quer saber disso? $1 milhão de reais. Hoje eu até falei ontem no jogo também, de tanta coisa ruim que tem acontecido na Ponte, eu acho que uma labareda de algo positivo foi a presença do Elvis ontem. Jogou bem, fez gol, assumiu Mas bem pouquinho, né? Mas eu acho que a situação tá tão difícil, Lupe, que eu acho que e o próprio Elvis estava sumido e o torcedor, mesmo nessa carência, ele precisa ter alguma referência lá. E eu gostei da postura do Elvis, até aquele Elvis reclamão, aquele Elvis, ele foi bem participativo, gostei. Ontem eu gostei da presença do Gordinho em campo, foi muito bem. O gol do Elvis é homem feio de olho verde, né? Não adianta muita coisa também, né? Bonito, mas não adianta nada. Ele participou do primeiro gol, fez o gol, gostei do Elvis. O Elvis ficou bravo quando perguntaram pra ele sobre a questão salarial, falou que isso aí já tá enchendo o saco, quem tem que falar não é ele. Quem tem que falar são os dirigentes. Tá certo, mas... Enfim. O dirigente não fala, né? Então. Acho que é por isso que ele fica pé. Acaba descontando em outras pessoas, mas os caras ficam bravos por causa disso, né? Que ele toma a linha de frente ali, né? O meu amigo Marcelo, final do telefone 6776, pergunta pra você: e aí, Zé Neves, já pagaram a padaria? Não. Então vamos fazer uma vaquinha aí. Se o time cair, comentarista mala sai do programa? Não entendi. Não, acho que não. Mas o Palmeiras não vai cair? Não. Boa tarde, amigos da CBN. Luiz de Hortolândia, só uma perguntinha, acho que o Carlão sabe, onde fica o Bar da Árvore? Fica ali no... Vila Industrial. Não, isso, Vila Industrial. Nova Europa. Vila Industrial, Zé. Abriu uma nova franquia, você viu, do bar? Tem outro bairro agora. O Bar da Árvore e o Bar da Figueira. O Bar da Figueira fica no Nova Europa, que é o Parque da Figueira ali. Os secadores estão secando até agora, Dali Porco mandou aqui, ó, boa tarde. Isso aí, cara. Alguém ajude a pagar a padaria, alguém ajude a ponte. Tá aqui, ponte virou piada nacional. Aliás, a ponte virou matéria ontem no Esporte Espetacular, Virou. Boa tarde, meus amigos. Vocês viram a coincidência? Os dois grandes de São Paulo foram ao Rio e ganharam de 3-0. O Bragantino. O Bragantino ganhou do Vasco. Deixa eu ver aqui mais uma mensagem. Tem muita mensagem chegando. Deixa eu ver aqui, ó, elenco da Ponte. Esse daqui não vou ler. Não, quero ver. Lupe, cuidado com o pão, porque tem gente que pega e não paga. Dito isso, hoje sempre Guarani Gustavo. Virou chacota. Não tem jeito. Pintura foi o gol do Zacarias, Carlão. Bonito também, maravilhoso. Foi mais bonito que o do Elvis. Foi de canhota? Canhota, bonito. O Dalton tá aqui também. O Rodriguinho do Bragantino. Boa. O Dalton tá falando que a Ponte cai e o Guarani não vai conseguir subir. Ano que vem os dois estão juntos na Série C. Pelo amor de Deus, não fala um negócio desse não, Dalton. Pelo amor de Deus. Você falou de... Vai ter jogo, hein, Lupi? Aonde? Do Guarani no mesmo dia do Brasil, não é, cara? Mas vai mudar. Você acha? Já mandamos ali uma mensagem pro Romão. Que isso. O jogo já tinha um problema agora no domingo, né? Porque o jogo era 6 e tem o amistoso do Brasil. Né? Aí eles puxaram o jogo do Guarani pras 4. Pra não dar conflito com o amistoso, né? Exatamente. Mas tinha que mudar o jogo do Brasil, não do Guarani, pô. Conversa com o Marrocos. Mas já falei aqui, a gente faz o jogo do Guarani e fica aqui esperando pra fazer o jogo do Brasil. Exatamente. Junto. Tá bom, você tá vem bom. de convidado também. Tá pega uma cadeira e senta. Você vai ficar falando toda vez. Se alguém falar aqui na rádio que vai ter que fazer, você vai vir sozinho. Francisco tá aqui com a gente no YouTube. Hoje é segunda. E aí, Zé Neves, indica um boteco bom aí, ó, pro Francisco que tá no YouTube. Pra hoje? Agora. 1º de abril, Balão do Castelo ali. Bom demais. Mas desse jeito aí que você for, vai ser uma mentira atrás da outra, hein? 4h53, a gente volta já. Arena CBN. Chefe está digitando. Chefe está freando. Chefe está derrapando. Chefe está capotando. Se for dirigir, não mexa no celular. No trânsito, seja só motorista. Um recado da Motiva. Sua segurança nos move. Seu momento merece chopp artesanal Bergrin. Viva a experiência!
Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Iga Atacado. Há 60 anos, sendo referência em satisfação e economia. E tem novidade na comissão técnica da seleção feminina de vôlei. Sob o comando de Zé Roberto, Sassá foi anunciada como auxiliar técnica. Ela vai trabalhar ao lado de Fofão também, que foi anunciada há um tempo atrás. Fofão e Sassá serão auxiliares durante a campanha do Brasil na Liga das Nações, que começa no mês de junho. No Iga Atacado tem variedade e muita economia para abastecer sua casa ou negócio com os melhores preços. Confira. Arroz grão de campo tipo 1, 5 quilos, R$ 18,98. Sobremesa Danete chocolate ao leite 540 gramas, R$ 12,98. Leite condensado Italac semidesnatado 395 gramas, R$ 4,98. Shampoo Monange fragrâncias 325 ml, R$ 6,59. Corra, ofertas válidas até 25 de maio. Iga Atacado, juntos abastecemos lares, negócios e sonhos. Nós cuidamos de cada detalhe. Nós temos harmonia. Nós fazemos juntos. Vem aí o Nós, o Núcleo de Oncologia e Saúde com pronto atendimento da Unimed Campinas. Unimed Campinas, entende você como ninguém. Arena CBN. Quatro e 55, dá tempo de mais alguns áudios, ô Bolachinha? O ouvinte manda áudio e ele vai pro ar, então. Boa tarde, pessoal da CBN, mesa. Boa. Lamentável essa situação que está passando a Ponte Preta. Essa diretoria, infelizmente, é muito incompetente. Eu espero que se até o dia 30/5, esse camarada chamado vice-presidente, se ele não cumprir com aquilo que ele prometeu nas rádios aí, ele pegue o boné dele e suma da Ponte Preta, querida. Abraço, Edson de Hortolândia. Valeu, Edson. Obrigado pela mensagem. Ele prometeu quitar todos os pagamentos, né? Até dia 30/5, foi isso que a gente quis dizer. Mais um. Boa tarde, seus bebedores de vinagre. Vinícius de Sumaré. Bebedores de vinagre. Então, o Pix caiu, o Palmeiras ganha. Se o Pix não cair, o Palmeiras não ganha. O Palmeiras só não consegue pagar Pix na Libertadores. Será que tem os caras que acreditam nisso mesmo? É zoeira, né? O quê? Que acredita nesse negócio de, o Pix caiu, pagar o Pix. Mais Flamengo ainda, velho. Acabou. Oh, foi mal. Deixa eu mandar um abraço. Tem joguinho aqui, brasileiro, cara. Tem, Ituano e Botafogo da Paraíba, velho. Novelli Júnior. Jogo interessante no Guarani. Você vai? Se o Ituano ganhar, passa o Guarani na tabela, né? Mas quando dá um pulo lá. Vai lá, Ó, Fábio Chab, lista da Colômbia, hein? Da Colômbia? Foi anunciada hoje, hein, ó. Com Carrascal e tudo. Rodrigues também. Você tem aí pra informar? Vamos com mais um áudio? Antes que o Fábio Chab vai pegar a seleção da Colômbia. Boa tarde, amigos da CBN, Joanina aqui da Vila Padre Anchieta. Estamos aqui com uma goga revoltada da vida, viu? Nossa macaquinha. Esperando que essa direção aí tome vergonha, né? Pelo menos pague aí o salário do pessoal do estádio e principalmente os alimentos, né? Devendo um pão, gente, é um absurdo. Pior história da nossa macaquinha. Valeu! E aí, Fábio Chaib, a convocação da Colômbia e também, Fábio Chaib, a Áustria. Não, mas não dá tempo. A Áustria o Zé faz. Então vai, Zé. O Zé faz a Áustria e você faz a Colômbia. Vamos lá, de Colômbia. O equipo de Colômbia que vai jogar Mundial está desta forma escalada para o torneo. El arqueros Camilo Vargas de Atlas, Álvaro Montero de Vélez Sarsfield y David Ospina de Atlético Nacional. Defensores Davison Sánchez, Galatasaray, Lucumí, Bologna, Yeiri Mina, Cagliari, Palmeiras, Daniel Muñoz de Crystal Palace y Dita Cruz Azul. Santiago Arias, Independiente, y Juan Mojica, Mallorca, y David Machado Nantes. Os meia-campistas, Richard Rios,
Benfica, Jefferson Lerma, Crystal Palace, Kevin Castaño, River Plate, Gustavo Puerta, Racing Santander, John Arias de Palmeiras, Jorge Carrascal, Flamengo, Juan Portillo, Atlético Paranaense, Quintero, River Plate, James Rodrigues, Minnesota United e Ramon Campas, de Grêmio, verdade. Rosário Central. Delanteros, Cucho Hernández de Betis, Luis Díaz Bayern Munique, Luis Suárez Sporting, Andrés Gómez del Vasco da Gama e Juan Córdoba de Krasnodar, da Turquia. Nossa. Boa. Ô Zé, a Áustria tá escalada aqui também. Eu vou avaliar só os goleiros. Só os goleiros. Alexander Schlager, o Florian Wegerl e o Patrick Prentes. Só goleiro. E esse aqui? Esse é o Carmen Schweimannemecker. Joga do quê? Esse é atacante. Atacante. E esse aqui, ó. Vamos ver mais um. Esse aqui, ó. Esse é o Michael Svoboda. Svoboda. Ai. Lá vai o Fábio Scheib. Não pode ver uma vergonha que quer passar. É o Cláudio. Acabou? Olha, é o seguinte, então hoje tem Série C. Aí amanhã também, que Curitiba e amanhã tem Sul-Americana, tem rodada dupla, hein? Dupla sanção. Começa com o Santos, né? São Paulo. São Paulo começa com São Paulo 7 horas e às 9h30 tem o Santos. E na quarta-feira tem Libertadores, quarta-feira tem o Corinthians. E na quinta-feira tem o Palmeiras, que se não vencer e dependendo do outro resultado, fica fora da Libertadores. Qual foi a última vez que o Palmeiras ficou fora das oitavas da Libertadores? 2016. O Palmeiras foi eliminado, Tinha um grupo de Nacional do Uruguai, aquele Liverpool, né? Do Uruguai também. Liverpool, da Inglaterra. Outro, não vou lembrar. O Jorge Wilson. Era o Cuca o treineiro. Como não esquecer, hein? Era a época em que o pessoal não acompanha, né? Que hoje critica o Palmeiras. Então, o Palmeiras que tinha sido campeão da Copa do Brasil foi jogar a Libertadores depois de muito tempo. Fazia tempo que o Palmeiras não jogava. Entendi. Daí acabou sendo eliminado na primeira fase. Nossa. Boa. Ô Zé, melhoras aí, viu, meu guerreiro? Obrigada. Força. Muito obrigado. Essa pastilha que você tá usando. Toma um chá aí, cara. Toma um chá bom aí, cara. Qual chá que é bom? Boa, valeu, gente. Tchau, Fábio Chaves. Tchau, Carlão. A gente volta amanhã aqui no Arena. Boa semana pra todo mundo. Valeu.